Salve, salve, galera do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre um dos temas que mais tem sido alvo de curiosidade nos dias atuais, a peste negra. Mas antes de começarmos, dê aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal e bora aprendermos um pouco sobre a maior pandemia que o mundo conheceu. A peste negra foi uma pandemia que atingiu seu auge na Europa durante a Idade Média, mais especificamente entre os anos de 1347 e 1352. E vale destacar que essa foi a pandemia que mais deixou mortes na história. Não só na história da Europa, mas na história do mundo todo, conforme veremos a seguir. Estima-se que o número de óbitos na Europa, na Ásia e no norte da África tenha chegado a 200 milhões, número muito próximo à população do Brasil nos dias atuais, sendo que 25 milhões de mortes ocorreram apenas no continente europeu, o que correspondia a 1/3 da população europeia. O contexto histórico da peste negra no século XIV. O século XIV certamente pode ser considerado um dos piores séculos para se ter vivido na Europa. E o motivo dessa minha afirmação gira em torno de 3 eixos de grande importância. E vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles está relacionado a mudanças climáticas responsáveis por gerar uma grande falta de alimentos. E como consequência disso, muitas pessoas ficaram desnutridas e 1 a cada 10 pessoas morreram de fome naquela época. O segundo está relacionado a uma guerra que ocorreu entre França e Inglaterra e que ficou conhecida como Guerra dos 100 Anos. E o terceiro eixo foi a chegada da própria peste negra, que surgiu em um contexto onde a população europeia já se encontrava muito fragilizada, tanto pelas mudanças climáticas como pela Guerra dos 100 Anos. E o que causa a peste negra? A peste negra é causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida pela picada de pulgas e de piolhos, que se alojam em alguns roedores como esquilos, coelhos e principalmente ratos. Variações das consequências. Após ser contaminado por essa bactéria, as consequências podem seguir por 3 caminhos diferentes, mas todos eles são muito dolorosos e podem levar uma pessoa ao óbito de 3 a 7 dias. E vamos conhecer cada um desses caminhos. A consequência mais comum da contaminação dessa bactéria é a peste bubônica, que nos dias de hoje costuma-se utilizar esse nome por conta dos bubões, que é um aglomerado de nódulos inflamados que se forma geralmente na virilha. Em estágios avançados, os bubões se abrem e transformam-se em feridas, que podem se espalhar por todo o corpo. Menos comum e mais perigosa está a peste pneumônica, quando a doença consegue afetar o sistema respiratório. Nesse caso, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra pessoa por secreções e gotículas no ar, que normalmente são expelidas por tosses e espirros. A peste pneumônica é responsável por gerar uma grave pneumonia que evolui de forma muito rápida. A terceira consequência é a peste septicêmica, que pode gerar hemorragia interna e na pele, gangrena das extremidades, choque circulatório e até falência de múltiplos órgãos. É por conta da peste septicêmica que surgiu o nome peste negra, devido ao escurecimento de algumas regiões do corpo onde a doença se manifesta. E das 3 consequências, essa costuma ser a mais letal. E como a peste negra se disseminou pela Europa? Há mais de uma resposta para essa pergunta, e a primeira delas, e menos aceita nos dias de hoje, está no relato de Gabriele de Mussi, que era um tabelião de Piacenza que lidava com comerciantes da cidade de Gênova. De Mussis fez o registro de uma guerra biológica ao descrever o arremesso de cadáveres infectados pela praga nas muralhas da cidade de Cafa pelos mongóis no ano de 1346.
O microbiologista Mark Willis e muitos historiadores atuais acreditam que a descrição de Gabriele de Mussi dos eventos é plausível e pode indicar que a praga foi introduzida com sucesso em Cafa pelos mongóis, mas que ela não teria sido suficiente para propagar a doença por quase toda a Europa. Mark Willis afirma que, devido ao renascimento comercial ocorrido na Europa durante a Baixa Idade Média, a peste negra teria vindo de lugares que já sofriam com a doença desde 1330, como a China e a Mongólia, se espalhando pelo continente europeu através do comércio feito pela Rota da Seda, mas principalmente pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo. A peste negra em outros lugares e em outros momentos. Ao contrário do que se pensa, a peste negra não atingiu a Europa apenas no século XIV. Foi no início da Idade Média, entre os anos 541 e 544, que ocorreu a primeira grande pandemia da peste. Mas naquela época, ela ficou conhecida como Praga de Justiniano, devido ao imperador do mesmo nome que teria sobrevivido após ter sofrido com a peste. Há relatos que essa pandemia tenha se iniciado no Egito para depois se espalhar pela Europa. Ela também pode ser considerada uma das maiores pandemias da história, com impactos semelhantes ao da peste negra, que ocorreria séculos mais tarde. É estimado que entre 25 e 100 milhões de pessoas tenham morrido ao longo de 200 anos como consequência da praga de Justiniano. Além dessas duas grandes pandemias, a primeira no século VI e a segunda no século XIV, outros surtos menores continuaram a ocorrer na Europa nos séculos seguintes. Um dos mais famosos ocorreu em Londres, na Inglaterra, entre 1665 e 1666, vitimando cerca de 100 mil pessoas, o que na época representava cerca de 1/4 da população da cidade. A última grande pandemia de peste surgiu na China no final do século XIX e ficou conhecida como Terceira Pandemia. Mas dessa vez, a peste alcançou a América e vitimou cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na China e na Índia. Como a peste negra foi combatida na Idade Média? Conforme já explicado em um outro vídeo, do qual eu estou colocando o link no card logo acima, a Igreja Católica era a instituição de maior poder na Idade Média, e a sua influência na vida das pessoas era extraordinária. Naquela época, a ciência ainda engatinhava e não conhecia muitas das teorias dos dias atuais. E sair em busca de uma cura, se aventurando por caminhos não autorizados pela Igreja, seria o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Portanto, em uma sociedade marcada pela fé, as catástrofes eram interpretadas como um castigo divino e as doenças consideradas punições aos pecadores, que deveriam ser purgadas por meio de rezas, promessas e autoflagelos. Inclusive, o filme O Sétimo Selo, de 1957, aborda esse assunto de uma forma muito didática e interessante. E em meio a uma sociedade cega pela fé, a fúria e o medo da população europeia acabou recaindo sobre os tradicionais excluídos do mundo medieval, que eram os judeus, os ciganos, os catalães e os leprosos, e isso acabou gerando inúmeros massacres e linchamentos. Um grande exemplo disso foi o ocorrido na cidade de Estrasburgo, na França, em 1349, quando 2.000 judeus foram mortos em um massacre. Portanto, a única ação realmente eficaz para combater a peste negra naquela época foram as quarentenas acompanhadas do controle das fronteiras e dos portos. Curiosidades. O famoso traje de proteção dos médicos contra a peste é frequentemente associado à pandemia do século XIV. No entanto, ele apenas foi inventado no século XVII. E além da roupa pesada, os médicos também usavam um chapéu de aba e uma máscara com olhos de vidro e um nariz em forma de bico de ave, que era preenchido com substâncias aromáticas e palha. Pois as pessoas achavam que os germes eram transmitidos por miasmas, que era um conjunto de odores fétidos que viajavam pelo ar. A peste nos dias atuais.
Com o reconhecimento da bactéria Yersinia pestis no século XIX e o posterior desenvolvimento dos antibióticos no século XX, a taxa de mortalidade da peste, que era de 90%, caiu para 10%. O surgimento dos antibióticos quebrou o ciclo de transmissão da bactéria e tornou essa doença um problema de pouca relevância em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há atualmente cerca de apenas 1.000 casos anuais de peste em todo o mundo, sendo Madagascar e Congo os países onde se encontram os maiores números de casos. No Brasil, apenas 2 casos foram identificados entre os anos 2000 e 2017, sendo que a última morte registrada pela peste no país foi em 1986. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver o meu trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!